propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Gente, boa tarde. A gente está começando agora a última reunião do Encontro Científico das Comissões de Estudo. Queria começar agradecendo, né, todo mundo que está participando aqui nesse horário ingrato e agradecendo demais também o nosso palestrante, o Márcio Oliveira, que é líder de preço de transferência da EY. E, assim, é uma honra, tá? Ele é referência, né, quando se fala em preço de transferência, não só sobre royalties, mas, enfim, preço de transferência de modo geral. E é uma honra contar com a presença dele aqui, com a participação. Muito obrigada, Márcio, por ter aceitado novamente nosso convite, está aqui para conversar com a gente de maneira, aliás, atualíssima, né? Porque a lei que converteu a MP 152 foi publicada ontem, né? A 14.596, e então a gente tem realmente muito para ouvir do Márcio em relação a como vai ser, né, essa questão que vai, em princípio, que entra em vigor no início do ano que vem, podendo as empresas fazer a opção por retroagir ao início desse ano, mas, enfim, tem certamente muitas coisas para a gente saber em termos de atualização de como vai ser o cálculo do preço de transferência sobre royalties, como é que vai ser, o que, enfim, tem uma série de detalhes aqui que a gente vai ter o privilégio de estar ouvindo dele e de poder também perguntar, interagir e tentar começar a ter aí alguma elucidação sobre um tema que eu acho que ainda vai gerar muita dúvida. Vou passar agora a palavra para a Patrícia ou para o Pablo, e em seguida eles passam para o Márcio. Bom, quero só agradecer a presença de todos e poder estar aqui fazendo parte dessa comissão. E, Márcio, estamos a todos ouvidos para aprender. Tá ótimo. Agradecer a todo mundo, deixar o Márcio falar, porque a gente tem muito assunto aí, eu acho que vai ter muita pergunta também no final, e aí a gente conversa mais no final. Tá ótimo, pessoal. Tudo bom? Vocês conseguem me escutar bem? Problema no áudio, mas agora acho que vai resolvido, né? Então, todos escutam bem. Ainda está um pouquinho baixo, Márcio. Tem como... Está um pouquinho longe, na verdade. Não, você consegue. Agora, vocês conseguem me ouvir bem? Melhorou demais. Tá bom. O problema estava realmente no headphone, não sei o que está acontecendo. Deveria melhorar, mas está piorando. Bom, antes de tudo, agradeço mais uma vez a diretoria da BPI pela oportunidade de falar sobre preço de transferência. Realmente, sobretudo no momento que a gente está vivenciando, acaba sendo um hot topic. Isso acaba sendo, a matéria ela acaba tendo uma repercussão muito grande em toda a cadeia de valores, diversos setores, de maneira diferente, né? Desde o setor de commodities até os intangíveis, e todas as operações de compra acabam sendo afetadas significativamente por essa matéria.
quando a gente olha da perspectiva mais ampla, né, também, assim, começar aqui A gente teve aqui um comentário de que realmente não está ouvindo muito bem. Você já está no máximo o seu áudio? Está no máximo. Deixa eu tentar aqui uma alternativa, então. Vou colocar aqui esse código muito melhor. Vai tentando aqui. Melhor agora. Acho que sim, agora acho que foi. Né? Tá. Sim, melhorou demais. Pronto, agora acho que está. A gente vai tentando. É isso aí, agora foi. Foi, né? Tá bom. Então, a matéria, ela, como eu comentei, ela acaba reverberando em todos os setores da economia. A economia do Brasil, ela depende muito das trocas internacionais, tanto das importações quanto das exportações, e o tema, ele acaba gerando um efeito muito grande em diversos setores. O que a gente percebe, de modo geral, quando a gente fala dessa nova regra de preços diferentes, da lei 14.566, é que alguns setores, de fato, terão ganho com essa matéria e outros setores terão perda. Se a gente vier acompanhando na imprensa, o governo ele tem, de fato, uma expectativa de um saldo positivo de arrecadação muito grande, especialmente por conta de commodities. Uma participação muito grande do governo com as operações triangulares, né, aquelas que envolvem trade companies, sobretudo quando a gente fala de multinacionais estrangeiras, porque quando a gente fala de multinacional brasileira, de uma maneira ou de outra, isso acaba, ainda parcialmente, voltando para o Brasil via regra de TVU. Quando a gente fala de multinacionais estrangeiras, de fato, há a possibilidade de transferência de não tributado de maneira reduzida, né, daqui do Brasil para o exterior. E o governo ele tem a expectativa de aumentar a arrecadação. O número, né, varia de acordo com a fonte, de acordo com a instituição. O número começou em 200 bilhões de instituições, então antes do já estava em 30. Mas quando pergunto de onde tiraram o número, qual é a metodologia, ninguém sabe dizer. Né? Então, eu acho que também tem um pouco da construção da narrativa para que a lei fosse, para que a MP, de fato, fosse convertida em lei. A outra ponta, eu acho que o governo talvez não tenha aí atentado ainda plenamente, toca exatamente na questão do royalties. Por quê? Até então, as regras de transferência, as regras vigentes, elas deixavam de fora as operações, a maior parte das operações envolvendo royalties. Desde que esse royalties tivesse ali base da NPI, de modo geral, acabava ficando de fora. Tinham até interpretações para que os royalties, como um todo, ficassem de fora da aplicação da norma. Com a lei, isso muda. As operações passarão a ser avaliadas de acordo com o que e isso realmente tem um efeito muito grande sobre as empresas. Tem um efeito positivo, que é a possibilidade de aumentar a dedutibilidade no Brasil via pagamento de royalties, tá? E o efeito adicional, que é o efeito do compliance, que a partir de agora a documentação, de acordo com a lógica armamentística das transações, ela vai ser mandatória, sob pena da própria dedutibilidade do questionário como um todo. A gente vai falar um pouco sobre, a gente vai aprofundar bastante aqui esse assunto, né, de como que é o caminho que deve ser percorrido pelas empresas para se preparar essa documentação. Porque muito se fala, eu preciso fazer a documentação de preços diferentes de acordo com o que está no cliente. Tá bom, mas vamos descer em questão de fábrica, vamos deixar um pouco a teoria de lado, vamos ver aí na prática, como é que isso acontece, como é que isso funciona, tá? E exatamente um pouquinho que eu vou tentar aqui trazer para vocês, qual é o passo a passo percorrido para se fazer essa avaliação, tá? Eu acho que talvez aí o principal ponto que a gente tem a ter é que essa avaliação, ela dependerá de elementos mais subjetivos do que aqueles, que é muito mais subjetivos do que aqueles que nós temos hoje. Ou seja, uma variável de julgamento, ela acaba sendo introduzida, o que é normal e natural. Todo o princípio a aplicação do princípio a regra de todo, é muito mais subjetiva do que a regra atual. Essa regra ela é positivada, tem as formas de previsão de lei, tem ali as margens estão definidas. Quando a gente vai para o princípio arreglante, é um pouco diferente. Todos os caminhos ali são percorridos para você fazer uma avaliação de preço de referência, dependem, no maior ou menor grau, de uma avaliação efetiva de julgamento, tanto por parte do contribuinte, tanto como por parte da autoridade fazendária. Isso reverberará, de alguma maneira, em um volume maior de litígios, né,
A resposta é não sabemos ainda. Por que não sabemos ainda? Porque isso vai depender essencialmente da efetividade dos instrumentos que a Receita Federal e o governo estão desenhando, criando para mitigar o litígio e a controvérsia. A efetividade dos instrumentos, a criação de algumas esferas específicas de discussão e a própria condução prática até do próprio processo administrativo vai ditar isso. Tá? Eu diria para vocês o seguinte: se nós continuarmos com o padrão que nós temos hoje, né, de discussão, de relacionamento com o contribuinte, sim, o litígio vai aumentar. Mas a gente tem expectativa de que a Receita Federal tenha uma curva de aprendizado e que esse instrumento seja incorporado. Vamos falar também sobre esse instrumento, como que a gente pode trabalhar nisso. Aqui vem um ponto importante, já trazendo um pouquinho de spoiler do que eu vou falar mais para frente. Quando a gente fala de royalties, por definição, a gente está falando de operações que podem envolver intangíveis complexos. Tá? E nesse caso, um dos instrumentos para evitar o litígio, para evitar ali a controvérsia tributária, são os APAs, que são os acordos antecipados de preço. Tá? Então, a depender da característica da transação, isso pode ser um instrumento muito útil para evitar a controvérsia de preço de transferência e, eventualmente, algum tipo de litígio. Vou falar um pouco sobre como que isso está contextualizado dentro da nova regra. Bom, eu vou projetar aqui uma apresentação, ela vai servir muito mais como um fio condutor da discussão do que propriamente aqui como um balizador. Como eu vou ficar agora na apresentação, fique à vontade para fazer como ainda fez agora, levantar a mãozinha, ou então me interrompa. Queria comentar rapidamente, porque, assim, em princípio, não sou tributarista, mas, em princípio, eu tenho a expectativa de que isso acabe aumentando os limites de dedutibilidade. Não sei se é uma impressão correta, queria que você comentasse, né? A gente imagina que, com a adoção dos preços de transferência, as empresas acabem podendo deduzir mais do que elas podem hoje, que elas estão engessadas com o que tem ali na 436, a portaria 436, que vai de 1 a 5% do preço líquido de venda. Então, a gente tende a ter uma regra que me parece mais justa quando se aplica o preço de transferência. Mas eu queria ouvir de você, rapidamente, se esse sentimento é um sentimento que parece real. É claro que podem haver exceções, mas, assim, como regra geral, você teria também essa impressão. E se a Receita tem alguma familiaridade com a questão da propriedade intelectual, porque, assim, isso é um dos aspectos que mais me preocupa. É claro que vai ter uma fase aí de aprendizado, né? Mas eu queria, não sei, ouvir pela sua experiência, qual é a experiência da Receita com esse tipo de direito mesmo, qual é a sua sensibilidade em relação ao tema? Tá bom. Boa pergunta, Sérgio. A percepção que eu tenho é que são dados de realidade, tá? Com base naquilo que a gente tem visto, nos clientes que a gente tem atendido. Vai haver, de fato, um aumento, né, do pagamento de royalties. A limite de utilidade vai ser aumentado. Então, nós temos clientes hoje que estão pagando 1%, em alguns casos, podem pagar 10%, até mais, tá? Com base no que estamos vendo. Vai depender, e isso é importante, quero falar um pouco sobre isso. A proporção do pagamento de royalties vai ser uma função direta da contribuição que esse intangível está dando para a geração de receita local. Tá? Então, se eu tenho um intangível, por exemplo, ele é essencial para que eu possa colocar o meu produto na rua, ele é um elemento fundamental. Vamos pensar, por exemplo, no caso de uma marca, de um produto de luxo. Eu posso ter o mesmo produto e dois produtos idênticos, com a marca ou sem a marca. Quando eu faço a posição da marca no produto, ele é disparo. Então, ele é essencial para a geração de despesa. Há uma contribuição significativa desse serviço para a geração de despesa local. Então, nesse caso, é possível que ele consiga, de fato, volumes maiores de royalties. Tá? Mas não somente isso é uma das variáveis. Ela não pode ser analisada de maneira isolada. A gente vai falar aqui sobre as outras variáveis. Isso está muito associado com a própria função dentro. Tá? Que é uma função associada que está presente no modelo do OCDE, que é muito importante para a avaliação dos intangíveis. Então, o royalties também depende um pouco disso. A gente vai falar um pouco dessa função dentro aqui. A gente tem casos de empresas que até mesmo no limite conseguirão fazer pagamento de royalties, mesmo que essa agregação seja muito baixa. Eu vou dar para vocês um exemplo. Eu posso ter aqui uma concessionária de serviço público em que a marca ela tem uma contribuição muito baixa para a geração de receita. Então, seja uma concessão. Né?
Mas se essa empresa desejar fazer o pagamento de royalties, é possível. Mas a gente provavelmente vai ter um percentual bem menor do que aquele que seria alocado com uma empresa que está explorando uma marca de risco, por exemplo. Que o intangível é decisivo para a aceitação do produto no mercado. Então, existe essa correlação de pontos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em relação à segunda pergunta, tá? A Receita Federal, na minha percepção, ela está se preparando para a matéria. Dentro da Receita Federal, hoje, existe um grupo de auditores altamente capacitados em relação à transferência dentro do contexto da OCDE. São profissionais que fizeram curso junto à OCDE, são as pessoas que estão, sobretudo em Brasília. Tá? Eu diria para você, o pessoal ali no núcleo duro da COSIT, esse pessoal conhece bem a nova regra. Não tem nenhuma dúvida, a gente está tendo tido discussões de alto nível com eles. Por outro lado, quando a gente vai ali no fronte de batalha, no auditor, está ali na DEMAT de Rio de Janeiro, tá? Na DEMAT municipal, aquele que vai realmente efetivamente, vai demorar um pouco ainda. Eu vou dar aqui para vocês um prazo de realidade. Recentemente, eu tive uma oportunidade de presidente de semana. Por conta disso. Aqui do Rio de Janeiro, também aqui do Rio de Janeiro. E um esse curso, começando com os auditores, bastante lento. Vamos lá. Uma vida em casa, muito forte, de 5 anos. Teu áudio está difícil de novo. Tem como você falar um pouquinho mais alto, Márcio, de repente? Sim, tem sim. Ficou ruim de novo? Melhorou, não? Está ruim ainda? Melhorou. Pronto. Melhorou? Coladinho aqui. Então, conversando com os auditores, eles falaram: nosso objetivo é monetizar aquilo que já aconteceu nos 25 anos. Para explorar isso aí ao máximo, depois que a gente vai começar a se preocupar com a nova regra. Então, a Receita ela acaba tendo uma prática uma vantagem sobre isso. O auditor fiscal, não. 5 anos para se preparar. Então, para ter uma fotografia agora, que talvez, certamente, a maior parte dos autores não está preparada para isso. Eles teriam um tempo maior para conseguir adquirir conhecimento. E um ponto que pouca gente tem falado, que eu acho que vai se destacar, a Receita Federal também investiu muito em dados e tecnologia. A gente sabe que essa tecnologia, nesse caso, é muito importante. Então, quando os elementos dessa transferência começarem a ser analisados daqui a 5 anos, a gente vai ter uma evolução muito maior em relação à inteligência artificial e da analítica. Então, as os auditores, nessa ponta do manancial de dados que a gente tem, eles estarão lá, mas a inteligência artificial para os mais capazes das empresas e realizarem auditorias com muito mais efetividade. Hoje, a título ilustrativo, quando a gente pega o plano de fiscalização anual da Receita Federal, analisando, nós percebemos que o grau de acesso do auditor com a diligência é da ordem de 90%. Ou seja, de cada 10 diligências, 9 acabam gerando uma auto-infração. Tudo bem. A gente sabe que a qualidade desses autos, muitas vezes, é discutível. Tá? E a gente trabalha muito nessa direção. Mas, de qualquer maneira, isso mostra o cuidado que a Receita Federal tem tido com a análise de dados, para que justamente essas diligências sejam efetivas. E eles trabalham muito com materialidade, com variações significativas. Então, vamos imaginar, olhando da perspectiva de royalties, uma empresa que nunca pagou royalties na vida, e da noite para o dia começa a pagar um caminhão de royalties. Isso provavelmente, no momento que for feita a análise por parte da Receita, vai levantar uma bandeira amarela. Isso pode contribuir para que haja uma diligência, para se compreender os fatos, as circunstâncias. Não é que isso vai gerar uma auto-infração, mas é bem provável que o auditor tenha que entender o que aconteceu. Esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter aqui no radar.
Bom, falando um pouco sobre, avançando aqui um pouco, eu vi que tem 3 perguntas, comentários aqui sobre o som, né? Eu acho que agora o ponto está melhor. Estou falando um pouquinho mais alto, acho que agora está todo mundo tudo bem. Né? Bom, avançando aqui na apresentação, tá? Tem um resuminho, aquele ainda, mas é que eu já atualizei para a lei. Tá? Enfim, nós tivemos a discussão no Senado, na Câmara, tudo foi aprovado. E um ponto aqui importante, a adoção para 2023, ela é opcional. E para 2024, ela passa a ser mandatória. Aqui na UI, nós temos feito muitos diagnósticos para avaliar a possibilidade de antecipação da regra já para 2023. E o que a gente tem notado, de um modo geral, é o quê? É justamente o seguinte, aquelas empresas que têm a possibilidade de fazer um pagamento elevado de royalties para gerar mais disponibilidade, elas têm optado por antecipar a adoção para 2023, para já capturar essa disponibilidade a partir de 2023. Eu tenho particularmente clientes que sempre teve dificuldade para pagar royalties por causa dos limites que existem, e quando a gente fez as contas, nossa, realmente parou. Uma tarefa, trabalhar para começar para esse pagamento urgente, né? E vamos para frente. Então, esse aqui é o primeiro ponto de atenção para as empresas. Tá? Vale a pena fazer a oferta. E a gente precisa tomar cuidado com a oferta. Muitas vezes, a gente olha o pagamento de royalties de maneira isolada e ele nos ajuda a antecipar o modelo. Só que pode existir uma outra variável nessa equação que faça com que o adiamento da adoção de 2024 seja interessante também. Então, a gente precisa identificar todos os pontos de aumento de redução de crédito do para dentro do contexto. Sopesar isso e tomar a decisão. Tá? Vou dar aqui para vocês um exemplo, né, de quando isso acontece. Existem empresas que têm, enfim, têm produtos manufaturados, em teoria, poderiam gerar uma contribuição, uma redução significativa por conta do pagamento de royalties. Nossa mesma empresa, ela também é um exportador de commodities, por exemplo. E para o setor de commodities, de um modo geral, não é regra, tem alguns setores que é melhor talvez antecipar, mas de um modo geral, para o setor de commodities, é melhor você pegar e adiar para 2024. Né? Então, você tem que fazer a conta. Né? Aonde que eu vou ganhar mais? Com o pagamento de royalties ou com um adiamento para 2024? Para que você tome a decisão correta em 2023. Então, o diagnóstico é fundamental nessa discussão. E mais ainda que a empresa opte por fazer a adoção do modelo somente em 2024, a partir do diagnóstico do preço de transferência, a gente já começa a ter os elementos, o contribuinte passa a ter os elementos para desenhar uma boa política de preço que venha a ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, ele já tem os elementos do diagnóstico para fazer o quê? Para que ele já defina qual vai ser o quanto ele vai pagar de royalties, por exemplo, como que ele reger a sua política de preço, as outras operações de intercompany, quais são os processos que ele precisa ter, onde que ele vai coletar as informações. Então, ele já tem tudo mapeadinho, estruturado, para quando virar a chave, ali em 1º de janeiro de 2024, ele já começa a fazer todas as suas transações de acordo com o principal inglês. Opa, Cláudia, diga. Queria só ressaltar um aspecto que não sei se todos sabem, que eu acho que é importante da gente colocar, que a empresa não pode fazer a opção por adotar as novas regras, né, de TP para royalties e não adotar para as outras operações intercompany diferenciadas, de prestação de serviços, de compra de produtos e tal. Então, se ela fizer a opção, ela tem que adotar em absolutamente tudo, né? Exatamente. Vai para tudo. Tá? Feita a opção, ela vai carregar todas as suas operações de acordo com isso. A gente tem um ponto interessante aqui, né, e acho que talvez isso aí venha afetar a questão dos royalties. Tá? A gente discutiu, a gente colocou na mesa, em algumas discussões com a Receita Federal, a possibilidade de que os contratos formalizados antes de 2023, tá, ficassem de acordo com a regra antiga. Tá? Isso não isso é particularmente importante, não para a royalties, porque para a royalties tem um benefício, há um interesse em mudar a regra, né? a forma de pagamento.
Mas quando a gente fala, por exemplo, dos contratos de empréstimo, isso seria interessante. Porque quando você formalizou o seu contrato de empréstimo lá em 2022, você observou as condições da economia naquele momento, observou a regra de preço de transferência naquele momento. Então, se esse contrato ele perdura, por exemplo, até 2025, o critério de exigibilidade, teoricamente, deveria ser mantido até 2025. Nós já temos um precedente nessa direção. Né? Nós temos um precedente que foi quando houve a publicação da Lei 12.715, que mudou a forma de avaliação de PT para empréstimo, existia essa disposição. Tá? O que aconteceu? Nas discussões que a Receita Federal ela falou, não. Ainda que você tenha um contrato formalizado antes, você já vai ter que fazer a avaliação das contraprestações que você fizer depois, com base no que se torna pleno. Tá? Então, uma eventual preocupação que poderia surgir para o setor seria, poxa, mas eu tenho meu contrato formalizado antes da nova regra, como é que eu faço? Não. Sim. Em teoria, tudo indica que a Receita Federal vai fazer a avaliação de acordo com a contraprestação. Obviamente, o melhor modelo seria pegar e rever o contrato, né? Rever os termos do contrato para que houvesse uma maior segurança. Tá? Mas tudo indica que a Receita Federal vai levar em consideração a data da competência da dedutibilidade, da apropriação do pagamento, tá? Para fazer análise. Então, se eu estou fazendo um conjunto de pagamentos em 2023 e o contribuinte optou por antecipar a norma para 2023, a dedutibilidade desses pagamentos vão ser avaliados de acordo com a nova regra, né? Ainda que o contrato tenha sido formalizado anteriormente. Tá? Tem sido esse o drive. E a gente não imagina que a Receita Federal seria louca de adotar 2 pesos e 2 medidas. Né? Porque para os empréstimos, eles foram muito claros em relação a isso, nas discussões que nós tivemos. E que haja uma surpresa em relação a uma mudança de ponto de vista em relação à matéria. Tá? Bom, avançando aqui, quais são os próximos passos em relação ao tema? Bom, semana que vem, a Receita Federal ela vai publicar uma consulta pública sobre a matéria preço transferente, não para royalties especificamente. Pelo menos aí que tem mais ou menos acordado. Os contribuintes terão uma janela de 3 semanas para dar contribuições sobre o tema. E aqui eu destaco o seguinte: seria muito interessante, eu tenho convidado todas as associações nas quais eu tenho falado a seguir o mesmo caminho. Participem ativamente da discussão. Elaborem sugestões, enviem. É fundamental que a associação tenha o protagonismo, né, representando o seu setor. Porque no final dos dias, cada um vai puxar para o seu lado. Sabe? Então, se você pegar lá, certificações, mineração, automotivo, farma, se organizar para isso. A BPI talvez possa se organizar para levar uma proposta específica. Tá, Roy? Não que a norma vai mudar, mas talvez ali para regulamentar, para disciplinar melhor aquilo que está ali, né? Para que haja mais segurança jurídica. Tá? É um ponto que vale a pena uma reflexão sobre isso. A Receita Federal já antecipou que ela vai publicar mais do que uma instrução normativa. Por quê? Quando nós pegamos o guideline da OCDE e analisamos, nós percebemos que ele tem 700 páginas. Então, trazer todo esse conteúdo em uma única instrução não vai dar. Mas eles já finalizaram. Eles vão publicar diversas instruções normativas. E aqui vem um ponto importante. Eu tenho convidado, eu discuti com a Receita, eles foram bastante abertos nessa discussão, e talvez tenham discussões normativas para temas específicos. Então, por que não ter uma discussão normativa disciplinando a matéria de royalties, né? Disciplinando a matéria de infringir? Seria bem interessante, porque isso ajuda, isso traz clareza. É bom para o produtor fiscal no momento da diligência, com norteamento, com direcionamento para que ele possa fazer o julgamento adequado. É bom para o contribuinte que dá esse mesmo direcionamento. E isso vai contribuir para que haja uma convergência no julgamento. Né? O que a gente quer evitar aqui é que a Receita Federal enxergue a matéria de uma maneira diametralmente oposta do contribuinte. Então, esse direcionamento por parte da Receita, de como que ela enxerga cada matéria específica, cada cadeia de valor, vai ser fundamental para que a gente também tenha uma redução da controvérsia e do litígio. Esse é um dos instrumentos que eu falei aqui. Né? Esse cuidado que a gente espera que a Receita Federal tenha. E aqui eu não estou trazendo nenhuma novidade. Tá? Quando a gente vai para o âmbito da OCDE, existem matérias que a OCDE ela prepara
guidelines específicos. Vou dar um exemplo. Existe um toolkit específico para commodities minerais, né? Disciplinando, a disciplina não fica, a Alcadela não disciplina, mas recomendando um conjunto de um passo a passo, como se fazer uma documentação de preço de transferência para commodities minerais, por exemplo. Então, nada impede que a gente tenha isso. E nas conversas que o time da Receita, a gente mostrando muito aberto aí. Eu acho que tem um ponto aí, talvez, para no momento oportuno, explorar. Tá? As consultas devem acontecer também de maneira faseada e a publicação das instruções normativas também deve acontecer de maneira faseada. Tá? Isso é salutar, porque gera possibilidade da gente debatendo com a Receita e fazendo aqui. Né? Dando ali, esse processo dialético vai ser muito útil. O fato de eles terem dado 3 semanas, né, é muito positivo, porque dá um espaço maior para o contribuinte. Não sei se vocês lembram, nós tivemos uma consulta pública sobre o Safe Harbor durante as discussões do modelo OCDE. Eles deram lá uma janela de 1 semana, ou pouco menos do que isso, para o contribuinte preparar suas sugestões. Eu estou pensando, né? Ninguém vai conseguir preparar uma proposta de qualidade, né, com tempo tão exíguo. 3 semanas já é pouco, mas é melhor do que 1 semana. Então, vamos trabalhar nessa direção. Muito bem. Aqui, eu trago para vocês alguns elementos já começando a trazer um pouco da discussão propriamente dita, né, de como se faz a documentação, e aqui a gente fazendo aqui um finito para os royalties, especificamente. Tá? Isso aqui são os elementos que estão aqui, tem um conjunto de 15 elementos que talvez sejam os mais afetados pela nova regra. Tá? A gente tem a aplicação do conceito de parte relacionada, que está mais ou menos endereçado. A Receita Federal ela muda o approach que ela possui hoje. Hoje, o approach de parte relacionada é através de uma lista exaustiva. Você tem as características daquelas empresas, daquelas contrapartes que estão no exterior, que são listadas na lei, na instituição normativa, a realização, a preparação da documentação de preço de transferência faz mandatória. A Receita Federal ela ampliou esse leque, ela, de fato, continua trazendo exemplos do que seriam partes relacionadas, só que ela abre o leque, ela deixa claro que tem um caráter exemplificativo. E que qualquer outra relação que exista entre uma pessoa jurídica aqui no Brasil e uma entidade do exterior, que faça com que haja uma influência, né, que haja uma influência na determinação do preço, isso aí também vai ser submetido à avaliação de preço de transferência, ainda que não esteja listado na lei, né, ou, consequentemente, na instituição normativa. Então, esse é um ponto importante aqui. A análise ela acaba prevalecendo muito mais a substância do que aquilo que está positivado, que é a lista, do que aquela lista justificativa que está na lei. O conceito de operações comparáveis. E aqui a gente entra no primeiro ponto importante para os royalties. Tá? O primeiro reflexo que a gente tem quando a gente fala de royalties é, puxa vida, o royalty, vocês conhecem isso muito melhor do que eu, o royalty, basicamente, o quê? Ele é uma contraprestação pelo uso do intangível, de modo geral. Tá? E os intangíveis possuem características próprias. Tá? Então, a comparabilidade entre intangíveis, ela acaba sendo difícil. Né? Você tem 2 intangíveis de 10 similares, né? Acontece, mas dificilmente você tem isso. Como que é feito, via de regra, assim, grosso modo, a avaliação de royalties no âmbito da OCDE? Existem bases de dados, né, e aqui são públicas, aqui quando eu coloco públicas, eu vou colocar aqui uma aspa, ela tem 25 aspas, porque o contribuinte precisa pagar e paga bem caro para ter acesso a essas bases de dados. Tá? Que trazem os royalties, trazem ali os valores de royalties com característica de intangível, característica de indústria, tá? E, na realidade da UI, a gente se vale dessas bases para fazer a análise. Então, eu vou fazer uma análise técnica, fazer uma análise de riscos, das questões, daquilo, vamos ver qual é a característica daquele royalty, e a partir dessas características eu vou nessas bases de dados que sejam similares àquele que eu falei. Então, eu vou decidir ali o que é assim que funciona no âmbito da OCDE. Assim que funciona aí na ficha do que vem trabalhando. Parte testada. Essa discussão aqui com os royalties.
acaba ficando um pouco claro. O áudio está complicado de novo. Márcio, tem como você falar um pouquinho mais alto? Enfim, já está pensando aqui. Mais alto aqui, tá bom. Tá bom aqui? Tá. Vamos ver se melhor. Mas é de novo aí, tá? Vamos ver, tá? Então, a questão da parte externa, nós vamos ter os royalties comparados de moeda. Você tem um comparado e tem um comparado de análise de preço diferente. Naturalmente, quando a gente faz a análise de royalties, a partir de comparado, a gente vai chegar naquilo que a gente define como uma avaliação interquartil. Ou seja, eu vou ter uma mediana de pagamento de royalties, então, para royalties, com aquela característica específica, a mediana é de 5%. Mas eu posso ter um valor mais alto e um valor mais baixo. O contribuinte ele poderá pagar o valor mais baixo, mais alto? Poderá, desde que respeitado os limites inferiores, desde que respeitado os limites inferior e superior. Tá? A explicação para isso é o seguinte: a Receita Federal ela vai aceitar isso, mas à medida que o valor do royalties pago se afaste significativamente da mediana, a explicação que o contribuinte terá que dar para a Receita, ela terá que ser melhor. Né? Por que o seu pagamento de royalties se afasta da mediana? Então, vamos imaginar, em termos práticos, você fez análise comparáveis, entrou na base de dados, fez a avaliação dentro, fez a avaliação de riscos quantitativos, circunstâncias econômicas, obteve todas as variáveis. Incluiu essas variáveis nas ferramentas para obtenção de comparáveis. A ferramenta ela cuspiu ali para a gente quais são os royalties comparáveis. Então, eu tenho ali em range. Tá? Eu vou definir ali a minha mediana. Né? Se você está perto da mediana, vida segue. Se você está distante, né, que você não possa. Só que a explicação vai ter que ser boa. Tá? Do porquê que você está se afastando da mediana. Ah, Márcio, eu posso ficar fora do intervalo? Se você ficar fora do intervalo, o questionamento vai ser mais pesado. Você está fora do intervalo do mercado para aqui. Então, a gente não recomenda o uso de percentuais que fujam no intervalo se for determinado a partir de uma avaliação de preço de transferência. Tá? É assim que funciona. A avaliação de riscos, ativos e funções, ela é fundamental aqui. Está muito associado, no caso dos royalties, com as funções dele. Tá? Eu vou falar daqui a pouquinho. Método mais apropriado. Quando está falando de royalties, especificamente, está falando aí de um método de comparação, de um cut. Dificilmente você tem como calcular, vamos pensar aqui, fazer royalties com base no custo de produção. Né? Você não tem, porque qual o custo de produção de royalties? Muitas vezes, um tangível é gerado dentro de casa ao longo de vários anos, isso não está contabilizado. Como é que você faz essa variação? Você não consegue fazer isso. Então, você acaba indo um pouco aí para a comparação de preço. Tá? Ajuste. Tá? Se você está ali dentro da mediana, você não vai ter ajuste. Se você está dentro de um intervalo interquartil e tem uma justificativa muito boa, você não vai ter ajuste. Agora, se você fugir disso, aí você vai ter ajuste. E a gente entra na história do ajuste espontâneo, que nada mais é do que aquilo que a gente tem hoje. O contribuinte ele vai apurar o seu ajuste de transferência e fará uma adição às bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. A boa notícia aqui, que é a diferença que a gente tem hoje, isso é particularmente importante porque, para quem fizer a opção em 2023, que é a seguinte: o contribuinte ele terá a possibilidade de fazer ajustes que a gente chama de swap e down. Tá? Ele vai poder fazer emissão de notas de crédito ou débito, desde que dentro da mesma competência da operação intercompra. Então, vamos imaginar para as operações de 2023. Isso é particularmente importante para as operações de 2023. Você fez um conjunto de pagamentos de royalties com 1%, porque, de acordo com a regra atual, você está pagando 1%. Aí, opa, saiu a lei, eu quero mudar. Fiz o estudo de preço de transferência e esse royalties passou para 10%. Tá? Você pode, como a avaliação ela é feita com base no ano, você pode fazer o ajuste até o final do ano, né? De maneira que você tenha equalizado isso 10% na média anual do pagamento de royalties. Tá? É algo que é bem interessante, porque a avaliação de preço de transferência ela vai continuar sendo anual. Ela vai continuar sendo anual. Tá? Aí é importante só verificar as cláusulas contratuais. Por quê? Se você tem
uma cláusula contratual que diz que o valor vai ser comparado com o percentual da receita anual, você fica na boa posição para fazer isso. Se você tem um acordo intercompany que diz que o pagamento de royalties será feito comprado em percentual mensal, né? Talvez você tenha dificuldade para fazer esse ajuste. Mas eu não descartaria isso. Isso aqui, pessoal, é algo que a gente talvez tenha que estudar um pouco mais. Eu, particularmente, vejo como possível. Tá? Mas é algo que a gente teria que avaliar aqui com mais calma. Né? Mas, teoricamente, o ajuste ele é feito em base anuais. A única exceção que a gente tem para isso são para as commodities. Commodity análise é feita ali embaixo. E tem uma razão para isso, que a cotação das commodities é diária. Cada dia tem uma cotação diferente. Você faz a análise por carregamento. Você tem um carregamento, um preço hoje, você compara com o preço de hoje. Amanhã, outro carregamento, compara com o preço de amanhã. Para os royalties, é diferente. Os royalties está falando de uma base anual. Então, isso abre uma bela oportunidade para quem decidir fazer a antecipação dos pagamentos para 2023. Tá? Eu vou avançar aqui um pouquinho. Agora, quando você fala, Márcio, da cláusula contratual, o fato de a periodicidade com que é feita a remessa vai impactar essa questão da compensação do royalty anual ou não? Eu acho que não. Se você consegue fazer tudo em 2023, tá? Eu acho que ele tem bons argumentos para sustentar o ajuste. Então, vamos lá. Você fez o primeiro pagamento de 1%. Você não pode pagar 20% de royalties. Tá? Muito provavelmente, os valores que você vai pagar na frente são maiores. Você vai justificar isso através de uma nota de crédito, de um ajuste de preço em relação àqueles valores que pretérito. Tá? E aí, na média, você vai ficar com os 10%. Se você for com os 10% dentro do ano, eu não vejo problema. Tá? A regra ela permite claramente isso. E nas conversas que a gente teve com a Receita Federal, eles também se manifestaram na mesma direção em relação às notas de crédito e débito. Você pode fazer isso dentro do próprio exercício sem problema. Inclusive, eu vou além. Tá? Nas discussões que a gente tem tido com a Receita, eles têm visto isso com bons olhos. Eu vou dizer agora. Muitas vezes, a empresa ela não tem uma visibilidade clara de todos os ajustes que ela precisa fazer em 31 de 12. Né? Se a empresa tivesse que emitir a nota de crédito, até 31 de 12, o balanço não está fechado ainda. Então, pode ter alguma surpresa. O que a gente vem discutindo com a Receita é que esses ajustes possam ser permitidos até a entrega da ICB, porque eu posso sentir a minha possibilidade, um prazo maior para isso. E fazer o registro desse ajuste na possibilidade também. Tem que ser fazendo com bons olhos. Tá? Então, teoricamente, está recebendo mais surpresa, não lembro a nota de entrega. O português teria aí mais 3 a 4 meses dentro do ano para fazer esse ajuste, para emitir essas notas e fazer os ajustes. Tá? Então, isso é um ponto positivo dentro do contexto da nova regra. Então, é algo que a gente espera, naturalmente, que a Receita Federal venha a disciplinar isso. Né? O que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte: quando você faz esse ajuste de preço, né, você naturalmente vai ter aí, né, efeitos na tributação sobre a remessa. Né? Você tem o imposto de renda na fonte, mas como a gente está falando de remessa para o exterior, você vai fazer o recolhimento naquele momento que você fez a remessa. Esse ponto ele é particularmente importante quando a gente está falando de mercadoria. No meu caso aqui, mas para a mercadoria tem um problema. Porque vamos imaginar, se a gente importou um produto, tá? Então eu paguei todos os tributos necessários do barato aduaneiro numa base 100. Daí eu chego a conclusão de que, olha, a minha base era ganhar 100. Porque por um preço menor do que eu deveria. Porque aqui tem um primeiro preço, estou pagando aqui mais 20. A repercussão que existe do ponto de vista aduaneiro é o seguinte: é um exemplo ao pagamento excepcional de tributo. Tá? Isso a Receita Federal vai ter que disciplinar muito bem. Tá? Qual vai ser o time para esse recolhimento, se vai ter muito, se vai ter juros. Não tem sentido aí a percepção ter muito juros, porque a gente está falando de uma ajuda de 4 anos. Tá? E a gente espera que, no caso dos royalties, não somente royalties, no caso das remessas, a título de serviço, a Receita Federal venha seguir o mesmo direcionamento. Tá? Então, vamos lá. Eu estou falando de royalties, mas eu posso ter perfeitamente uma prestação de serviço em conta. Eu paguei 100. Daí eu fiz o meu ajuste, né, para fazer uma nota de crédito ou débito. Agora passou de 100 para 120, para ajustar o meu preço da operação de intercompra. Opa, eu tenho mais 20. Né? Então, você faz a remessa de mais 20, sem nenhum problema, tá? Recolhe o tributo e a vida segue. Não faz sentido para mim que a Receita Federal
o cobre muito duro entre o momento que você fez a primeira remessa e o momento que você fez o ajuste complementar, né, a SWAP e a SUDAL. Tá? Mas vamos aguardar aí o funcionamento disso. Não me parece que eles vão seguir esse caminho, porque você mata isso tudo. Você acaba criando uma dificuldade e já vai gerar um ônus maior que o seguinte, pagamento de multas nesse grupo que paga aí. Tá? Muito bem. Vamos avançar aqui um pouquinho. Passar aqui. Vou direto para aqui para frente. Tá? O mais importante para gente. Muito bem. O que é a função DEC? Isso aqui é um elemento fundamental para a abordagem de royalties. Tá? Então, se eu tenho no Brasil, por exemplo, um intangível, né? Eu tenho um intangível que foi desenvolvido no exterior e esse intangível foi desenvolvido, por exemplo, nos Estados Unidos. Assim, lá, foi desenvolvido efetivamente lá, no Vale do Silício. Tá? Então, você tem uma justificativa maior para cobrar esse royalties. Né? Os Estados Unidos cobrar dos Estados Unidos. Você consegue demonstrar de maneira inequívoca que esse intangível, ele de fato foi aperfeiçoado, né, nos Estados Unidos. E ele vem sendo aperfeiçoado nos Estados Unidos. Então, é um elemento que fortalece. Você consegue demonstrar que o esforço de manutenção desse intangível é feito também nos Estados Unidos. Né? Ou seja, para que aquele royalties continue gerando uma receita por um prazo maior. Tá? E se torne cada vez mais um intangível mais poderoso. Tá? Todo esforço de proteção desse intangível vem sendo feito a partir daquela divisão. Tá? E aí você tem, naturalmente, aí a condição para fazer a exploração desse intangível de forma mais robusta. Né? O que é difícil, muitas vezes, é quando você está fazendo um pagamento de royalties numa contraparte do exterior e você não tem esses elementos bastante estruturados. Isso sim pode ser questionado para a autoridade fazendária. Inclusive a adaptabilidade. Porque o fisco pode entender o seguinte: olha, você está definindo um instrumento jurídico, pagamento de royalties, mas eu, fisco brasileiro, não consigo identificar a aplicação das funções deles para esse país da outra jurisdição. Você não consegue provar isso de maneira equívoca. Então, qual é a razão pela qual você deve pagar esse royalties? Né? Então, isso aqui é muito importante. E essa análise dele, ele é feita como que aí vamos descer novamente a questão de fato. Como que ela é feita? A partir da avaliação dos partes de circunstâncias. Então, vamos imaginar que eu vou fazer essa análise. Primeiro ponto, pegar o contrato. Então, a gente vai analisar o contrato para entender a natureza desse royalty, a natureza do intangível que está gerando aí o pagamento desse royalty. Então, primeira etapa. Segunda etapa é verificar se existe um nexo entre o que está previsto no contrato e o mundo real. Ou seja, se existe ali algum elemento contratual que, de fato, não se observa no mundo real. Segundo a nossa análise, então, tudo que está no contrato realmente se observa no mundo real. Tá bom. Agora vamos sopesar cada um dos elementos. Cada uma dessas referências aqui e ver realmente se esses elementos estão presentes nesse contrato. E a partir daí a gente consegue pegar e justificar o pagamento de nós. Não porque eu falei que a função dele é uma parcela, é uma perna dessa análise. A outra perna, a gente tem que avaliar o quê? Se esse pagamento de royalties está sendo feito a partir do Brasil, né, se esse intangível de fato gera esse royalties, ele de fato gera uma geração de riqueza significativa no Brasil. Porque você pode ter, de fato, todos esses elementos da função dele presentes, mas quando você vai fazer análise de royalties, é fraco. Né? Então, você está fazendo uma lista, por exemplo, da meta que vai ter isso tudo. Você tem todos esses elementos presentes lá no exterior, está tudo presente, que justificam plenamente o pagamento do royalties, mas quando a gente olha o quanto que o pagamento desse royalties gera em acréscimo de fluxo de caixa, de lucratividade para a entidade brasileira, não é praticamente nada. Isso vai bloquear o pagamento de royalties? Não. Mas o royalties, provavelmente, você vai ter um percentual menor para pagar do que aquele produto que realmente gera um fluxo de caixa relevante, que gera uma lucratividade relevante no Brasil. Tá? Então, isso aqui, pessoal, eu diria para vocês que, sem sombra de dúvida, acaba sendo o coração de toda a discussão. A análise DEC, né? E a avaliação do quanto que esse intangível gera efetivamente riqueza aqui no Brasil. Isso é
fundamental. Tá? Sem isso, a gente não consegue evoluir numa discussão de pagamento de royalties. E é a partir dessas funções dentro, né, e a partir dessa análise econômica que a gente faz dessa riqueza gerada no Brasil, por assim dizer, que a gente consegue alimentar a ferramenta com essas variáveis e ela vai ali listar para a gente quais são os royalties comparados, quais são as operações comparadas. Márcio, mas a ferramenta sempre vai encontrar um comparável? A resposta é não. Tá? Existem tipos de royalties que possuem características muito específicas, mas muito específicas mesmo. E muitas vezes, quando a gente coloca lá, não é nada. Ou então sai um comparável, quando a gente faz uma análise, coloca uma lupa ali em cima, a gente percebe que não é um bom comparável. Isso aqui é importante. A gente não se fia simplesmente no resultado da ferramenta. A gente faz uma avaliação qualitativa, analisa realmente o fato depois que a ferramenta faz. Então, às vezes, tem um elemento específico que tinha linha, muito embora a ferramenta tenha mudado daquela opção. Então, isso é muito importante. E aqui é importante para conseguir. O que acontece nesses casos? Quando os royalties, quando a ferramenta não consegue desenvolver um royalties, a gente tem outros instrumentos para fazer essa avaliação. Mas antes de passar essa fala para frente, Você está no mudo, Cândida. Gente, eu até hoje faço isso, é terrível. Mas, enfim. O que eu queria saber de você, Márcio, é se a Receita Federal já se manifestou sobre que base de dados ela já entende que são confiáveis ou algo assim. Acredito que não, mas queria ouvir de você mais ou menos se tem alguma base de dados internacional que deva necessariamente ser utilizada quando se trata de royalties, alguma coisa assim. Tem uma base de dados americana que é mais utilizada, que às vezes é um grande produtor de questão intelectual do mundo. Né? Então, essa base, eu esqueci o nome, cara, acho que é Royals, tá? Eu vou falar. Primeiro comando esse nome para você. Tá? Tá Tem bom, uma base tranquilo. norte-americana que é muito boa para isso. A gente, inclusive, usa aqui no Huawei, tá? Porque os Estados Unidos normalmente é o centro, onde está todos os royalties. Os intangíveis estão lá. Tá? O que a gente precisa entender aqui é que talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes, tá? Nessa discussão. Tá? Muitas vezes, as características econômicas de uma discussão variam em relação ao outro. Tá? Vou dar aqui para vocês um exemplo de como as discussões dos cuidados que a gente precisa ter. Então, vamos lá. Se eu estou cobrando um royalty, talvez aí do Brasil, China, aí, são mercados com níveis enormes. Eu posso pegar e usar o mesmo royalty que eu cobro, por exemplo, de produtos, de circunstâncias, da unidade localizada na Bolívia, que tem um Demetrio para a Bolívia, são mercados menores e mais desenvolvidos, só por isso. Tá? A resposta é depende. Eu não sei realmente sentido. Tá? Então, essa avaliação muitas vezes tem uma análise também comum, para verificar, não é que você não possa pegar diretamente e fazer análise, mas a gente precisa ter isso aí em mente. Tá? E aqui vem uma crítica pessoal que eu tenho ao modelo da OCDE, tá? E assim, não se iludam, tá? Eu acho que em algum momento, acho que a nossa regra está começando agora. Eu acho que a gente não tem ainda maturidade e nem o tempo ainda necessário para chegar nesse nível. Mas alguns países já vêm trazendo aqui à baila uma discussão importante. Que é a seguinte: olha, você, Estados Unidos, você pode ser o melhor entendido do mundo. Você pode ser lá, vamos pegar aqui, estou olhando no telefone, você pode ter a Apple. Cara, a Apple, de fato, ela, por conta do incentivo, ela consegue cobrar muito mais pelos seus produtos do que um concorrente produz a mesma coisa com qualidade técnica, até melhor muitas vezes. Mas ela consegue. Isso que a Apple é. Tá? O que alguns países, como a China, vem discutindo e já implementaram em alguns momentos, é o seguinte: olha, você, Apple, você não conseguiria monetizar um centavo dessa sua marca maravilhosa aqui na China se não fosse no mercado consumidor. Então, no momento de fazer essa distribuição de royalties, pagamento de royalties, não me cobre tanto não. Tá? Porque a riqueza está sendo gerada aqui, em última instância. E não pelo intangível, porque o intangível contribui para a geração de riqueza, mas ele mantém uma simbiose com o tamanho do mercado consumidor. Então, vamos um pouco devagar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a regra da OCDE ela foi desenhada. Isso,
é diferente disso. A OCDE é basicamente uma organização europeia. Então, aí, eu vou segurar ela vem ligando, o que não é uma organização que está em direção, muita gente é uma organização. Então, é natural que antes dessa colocação do lucro geral lá. É dado um peso muito grande para a jurisdição, na hora de fatiar o bolo, para a jurisdição que tem intangível. O que os países de movimento vêm questionando, que participam da discussão, da OCDE, é o seguinte: vamos dividir um pouquinho melhor esse bolo? Vamos deixar um pouco mais daqueles países onde há um mercado consumidor. E o Pillar One é exatamente essa direção. Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade de antecipar essa discussão do Pillar One, na mudança da nova regra. Tudo bem, talvez tenha feito muita coisa, tivesse um bolo, mas eu acho que o Brasil, em algum momento, vai trazer isso. Não é um ponto para se preocupar agora, mas eu acho que é um ponto que em algum momento vai surgir. Tá? Você quer fazer algum comentário, Cândido? Tá bom. É porque a mãozinha está levantada aqui para fazer um comentário. Muito bem. Então, bom, eu ia falar dos intangíveis, né, daqueles que a gente não consegue capturar na base de dados. Tá? E aí, realmente, que a coisa assim, adquiriu um contorno, aquele famoso lá, que é a porca do rato. Né? Por quê? Quando eu tenho intangíveis com características muito específicas, que eu não consigo identificar na base comparável, e, consequentemente, eu não consigo balizar uma base de pagamento de royalties, tá? A gente precisa começar a pensar em critérios de valuation, muitas vezes, para fazer essa avaliação. Existe um método para o próprio que a gente pode tentar, mas a gente vê que funciona, e a gente pode avançar, a gente normalmente avança para modelos de valuation. E aqui a gente pode acabar entrando em discussões sobre o tipo de caixa descontado. Então, você verifica ali qual é o valor daquele intangível, né? Quanto que ele vai me gerar de receita, né, em um determinado país e durante quanto tempo essa receita vai ser gerada. Então, eu monto um fluxo de caixa por um dado período, trago isso ao valor presente, né, e a partir dali eu tento fazer a mensuração de qual seria o valor razoável para o pagamento desses royalties. Tá? Eu posso ter discussões mais áridas sobre até o próprio valor do intangível, qual é essa base, né, para que eu possa calcular o valor dos royalties em cima dessa base. Tá? Então, a gente acaba entrando numa seara um pouco nebulosa. Tá? Uma nebulosa ali, não é uma zona tanto de... É uma gray area. Tá? E, para esses casos, a gente tem um instrumento importante no doutor da OCDE para reduzir tanto a controvérsia quanto o litigation, que é o quê? São os APAs. Sempre que o contribuinte se vê numa situação como essa, no âmbito da OCDE, ele tem espaço para sentar junto com a autoridade fazendária e definir ali um critério para dar sobre segurança jurídica. Pô, isso não é tão complicado. Vamos sentar aqui, vamos fazer um acordo. É bom para você a receita, porque evita aí o litígio, dá uma previsibilidade de arrecadação, reduz aí o custo de arrecadação. É bom para mim, né, na perspectiva de contribuinte, porque eu vou ter aí um forecast bem definido, eu vou reduzir meu custo de compliance, né? Então, e me traz, naturalmente, segurança jurídica. Então, é bom para todo mundo. Então, para esses intangíveis mais complexos, que venham eventualmente gerar um pagamento de royalties, talvez um APA seja interessante. Tá? Mas essa variação ela vai ser feita caso a caso. Diria que o APA só se aplica para aquele tipo de royalties que você não consegue identificar efetivamente a partir de uma base de dados. Tá? Mas isso aí a gente vai ter que criar essa cultura. O APA está previsto na nova regra? Está previsto. Só que ele veio com um nome diferente. Isso é uma crítica que eu faço aí sempre, porque a Receita Federal não chamou de Advanced Price Arrangement, ou Agreement, como alguns chamam. Ela chamou de consulta. Né? No primeiro momento, deu-se aquela dúvida, o que é a consulta? É a consulta dentro do processo administrativo ordinário que nós temos? Não. Quando a gente vai ler a exposição de motivos da lei, é muito claro que o exercício de consulta, de fato, é o APA. Tá? E a Receita Federal vai levar adiante isso. Ele tem um custo, a Receita Federal, acho que ela vai cobrar R$80 mil para cada APA que você queira iniciar, mas tem um ponto positivo. Eles estão dispostos a fazer reuniões de pré-arquivamento do pedido. Então, o contribuinte tem a chance de ir na Receita, apresentar os fatos e circunstâncias, e a Receita vai vir antecipadamente, antes da entrada do pedido, antes que o camarada pagar os R$80 mil. Olha, isso aqui é legal, faz sentido, seguir adiante, segue aqui, paga o refundinho, questão de aprovação real. Tá? Então, vai ter uma reunião de pré-filing. Tá? Isso está claro,
Aqui na UI, particularmente, a gente até vem discutindo um caso especificamente, não é para o pagamento de royalties, é para importação de mercadorias mais complexas, e eles toparam, tá? Não o APA especificamente, tá? Eu estou falando aqui do MAP, mas no caso do APA, o caminho é o mesmo. Tá? A gente espera que a Receita Federal ela finalize para o contribuinte que você possa fazer uma reunião prévia. Tá? Então, isso vai ajudar muito. Mas é o tipo de coisa, também falo com vocês, que a gente tem que esperar para ver se vai acontecer. Né? Esperar para ver como isso vai ser efetivamente ensinado através de normativa. Esperar para ver qual vai ser o passo a passo que a Receita Federal vai prescrever para o APA. Tá? Porque a gente espera que haja essa possibilidade para filho, tal como existe para o MAP hoje. Tá bom? No MAP, especificamente, salvo engano, está previsto até no próprio manual. O que é o MEP? Para quem tem familiaridade, é o Mutual Ability Procedure. Tá? Ou seja, sempre que existe uma diferença de percepções por parte de fiscos, né, e há uma dupla tributação à luz dos tratados, o contribuinte ele pode entrar com um processo e falar com os dois fiscos, olha, tem dupla tributação, tá? E agora vocês decidam quem vai me devolver esse dinheiro, de maneira bastante simplória. Tá? Acolhido esse pedido, uma das jurisdições devolve esse dinheiro, faz um efeito retrospectivo. Tá? No caso do MEP, a Receita Federal aceita o cartilho. Tá? A gente tem feito aí algumas reuniões para a Receita e a gente tem expectativa de que o APA a gente vá na mesma direção. Porque existe a possibilidade dessas reuniões de pré-arquivamento, porque isso vai ajudar muito o contribuinte, reduz custos. Imagina, você pagar R$80 mil, sem ter ali uma relativa certeza de que a Receita Federal vai aceitar ou não o processo, então não é tão bom. Tá? Então, esse é um Quanto ponto tempo, importante. mais ou menos, Márcio, dura um procedimento desse com a Receita? Ótimo ponto. Tá? Então, a gente tem a recomendação da OCDE. A OCDE recomenda que um processo de MEP ou de APA ele dure no máximo 24 meses. Tá? 2 anos. É um prazo, prazo internacional, tá? A gente não está falando aqui de nada tapafúrdio. Só que tem um ponto importante. Quando a gente olha para os MEP, a Receita Federal não está respeitando esse prazo. Esse prazo, quando eu vi, ainda está em 32 meses. Tá? Tem que ver o estudo de estatística. E enquanto isso, o que eu faço com o contrato? Que Pois percentual que pode cobrar? Fica em suspenso? Como é que é? Essa é uma boa pergunta. Tá? Essa é uma boa pergunta. Isso aí, acho que a Receita Federal vai ter que ensinar isso. Tá? Vai ter que ensinar essa matéria, porque isso aí é importante. Como a gente está falando de um acordo prévio de preço, tá? Assim, o ideal seria que você fizesse esse acordo antes de realizar a transação. Só que assim, o mundo dos negócios não respeita o time da Receita, é de realidade. Então, se você, teve uma ideia, eu vou fazer um negócio hoje, você diz, não estou nem falando de royalties. Você vai abrir uma unidade no exterior, vai explorar um novo mercado, vai iniciar uma operação de exportação, vai importar um novo produto para distribuir, então, o mundo dos negócios é rápido, você não pode esperar 2 anos, está morto em 2 anos. Por mais Exatamente, isso que eu estou pensando. Na prática, o contrato vai estar rolando, a empresa vai estar provisionando e rezando para dar mais ou menos um valor que ela... Né? Exatamente. E assim que acontece no âmbito da OCDE. Vamos ver como é que eles vão disciplinar isso. Né? Vamos ver como é que eles vão disciplinar essa matéria, porque esse ponto é importantíssimo. E mais ainda, quando a gente fala, a depender da característica da transação, isso pode ser mais ou menos relevante. Se você está falando de intangível, o mercado é muito volátil. Pode ser que você comece a discutir intangível hoje e daqui a 2 anos não tem mais valor quando você for formalizar o seu método. Né? Você perdeu o time. Você percebeu que o mercado não acolheu da maneira adequada aquele produto, aquele serviço, whatever. Tá? Então, isso é importante, mas no âmbito internacional, o prazo tem que ser de 2 anos mesmo. Porque tem que ter um prazo para discutir isso, isso é variante de país para país. Então, esse eu acho que é um bom ponto. Realmente se animaram para fazer uma construção, levantar esse ponto. Provocar a receita em relação à solitária. Porque isso traz segurança jurídica. Então, sei lá, durante aquele período, por exemplo, que o EPM está discutido, ok, não foi aceito, mas que o contribuinte pagasse multa de juros, por exemplo, qual principal. Né? Alguma coisa nessa direção, para trazer a segurança, até para que o Instituto seja fortalecido. Porque se houver uma penalidade muito forte ao longo desses 2 anos, isso acaba sendo um incentivo negativo para que os contribuintes acabem dando com o EPA. E a Receita Federal tem todo interesse em fazer com que o EPA funcione.
bem. Eu vou indo aqui, acho que, assim, do modo geral, deixa eu pensar o nosso tempo aqui, já passou 5 minutinhos, né? Nosso tempo já está adiantado, mas assim, está incrível para a gente ver quanta coisa, quanta ponta solta ainda tem, né? E quantos desafios ainda vamos ter pela frente para a gente conseguir colocar isso de pé aqui no Brasil, que, enfim, é claro que é positivo, a gente está entrando aí no mapa e mais em linha com o que o mundo faz em termos de royalties, mas sem sombra de dúvida a gente está mudando de paradigma em termos de tributação de royalties aqui no Brasil. Sem sombra de dúvida. Sim, dá para a gente falar aí sobre intangíveis, né? Até dizer chega. Eu acho que vai ser legal, assim, sendo aqui normativa, a gente talvez aqui tenha um outro bate-papo, já o que pode vir, né? Pode ser, não vamos discutir, pode ser que venha nada dessa primeira questão normativa sobre royalties, tá? Como eu disse, eles vão fazer faseado, né? Mas vamos aproveitar aí o momento da consulta para puxar o assunto com a Receita Federal. Acho que vai ser muito salutar, tá? Acho que eu tinha de uma maneira geral, de maneira bastante resumida isso, tá? Teria sido mais temas, poderia ter abordado mas eu acho que aí a gente vai acabar se alongando muito e... Não, Márcio, foi sensacional, super obrigada pela apresentação, e realmente tem muita coisa que a gente ainda tem que esperar para ver o que vai sair em termos de instrução normativa, em termos de regulamentação, mas, enfim, acho que o desafio definitivamente é grande. E em termos de flexibilização, agora passando para o outro assunto rapidamente para a gente fechar, flexibilização do INPI para verbação, a gente sabe que agora, com isso tudo, né, até o final do ano, para quem não optou pela incidência antecipada, pela aplicação antecipada dessa lei, a verbação do INPI ainda é indispensável para fins de dedutibilidade fiscal. O que isso quer dizer? A partir de 1º de janeiro de 2024, a verbação em si não vai ser indispensável para a dedutibilidade fiscal, o que quer dizer que as empresas passarão a ter a opção de, eventualmente, não averbar. É claro que aí, no meu ponto de vista, a gente vai ter que fazer uma avaliação caso a caso, tá? Não é que todo e qualquer contrato vá necessariamente precisar ou seja conveniente averbar, mas certamente, em alguns casos, a gente vai ter essa conveniência, pelo menos até sentir alguma segurança aí do entendimento da Receita em relação aos ativos de propriedade intelectual e aos contratos em si, né? E, então, em muitos casos, eu vou continuar, sim, recomendando, acho que a gente vai ter que fazer uma avaliação caso a caso, e outra coisa que a gente vai ter que ver é em relação a essa questão de flexibilização do INPI, né? Porque antigamente tinha cláusula de contrato padrão que vinha para a gente, que a gente falava, não passa no INPI, tem que mudar e pronto. Agora, tem que mudar? Não sei, né? De repente, vamos deixar o padrão da empresa, né, e avaliar se aquela verbação é realmente necessária. E para a gente tomar essa decisão, muitas vezes vai ser importante ter uma flexibilização cada vez mais ampla aí do INPI. E é importante que eles tenham esse tipo de percepção, porque senão acaba desestimulando. Realmente, se for para ter problema, muitas empresas vão acabar optando por não fazer. E, enfim, em termos de ABPI, o que eu queria dividir com vocês é que a ata, né, de reunião de 28 de dezembro, que flexibilizava uma série de pontos, desde a digitalização, desde a apresentação de contratos assinados eletronicamente, né, até formalidade de assinatura, de rubrica em todas as páginas, entendimento sobre licença de know-how em vez de fornecimento definitivo. Enfim, tem uma série de coisas da ata de reunião do dia 28, que foi publicada no dia 30 de dezembro do ano passado, que o INPI não estava aplicando, né? Apesar da presidência anterior do ano passado ter colocado que era de efeito imediato, na prática isso não estava acontecendo. Então, a ABPI, é isso que eu queria dividir com vocês, conseguiu agora agendar uma reunião que vai ser ao longo da semana que vem, com a presidência do INPI, para a gente dar uma forçada em relação à aplicação, porque, enfim, todos os pontos daquela ata foram embasados, inclusive, em pareceres da Procuradoria do próprio INPI. Então, assim, não vejo justificativa plausível para a flexibilização não estar sendo adotada. E entendo agora que, com a publicação da lei, a gente sabendo que ano que vem a necessidade em si de averbação vai ser muito flexibilizada também, né? Vai deixar de ser uma coisa absolutamente necessária para fins de dedutibilidade fiscal e, consequentemente, que as empresas acabam sendo obrigadas a fazer, e vai passar a ser uma coisa mais no caso a caso,
Então, eu entendo que a gente está no caminho para conseguir, de fato, essa flexibilização. A gente vai estar atualizando vocês, tá? Assim que tivermos um posicionamento após essa reunião sobre a aplicação e tudo isso, a gente vai convocar uma nova reunião da comissão para tratar especificamente desses procedimentos de averbação. Tá bom? Gente, quero agradecer demais novamente, Márcio, muito obrigada, foi sensacional. Acho que uma série de dúvidas que eu tinha, outras comecei a ter, mas é assim que funciona. Muito obrigada mesmo pela apresentação e queria agradecer a todo mundo também por estar aqui ainda. Patrícia, Pablo, querem encerrar? Eu só queria fazer aqui, eu posso fazer um jabazinho aqui da UI? Por favor, vamos embora. Tá bom. Falar que a UI vai ter um grupo, tá, de profissionais totalmente preparados para fazer. A UI já vem investindo nessa matéria há mais de 6 anos. Nós temos um grupo grande, expatriado, especializado em CDE. Então, quando houver a necessidade, algum cliente para essa avaliação de CP para os royalties, ou qualquer outra matéria, isso está à disposição para ajudar. Maravilha. E, Márcio, até vou pegar esse gancho e perguntar, com quanto tempo antes do final do ano você entende que as empresas deveriam estar se preparando? Já devem estar agora se preparando? Os estudos econômicos internacionais já podem ser podem ser utilizados para começar uma análise, né? Para ontem. Está ótimo. Independentemente da saída da IN, da publicação da IN ou não, tá? Porque a IN ela só vai vir vai vir aliada com os planos léticos, que a gente já conhece. A gente pode ter ali só um aspecto mais para disciplinar a aplicação, mas o conceito não vai mudar. Tá certo. E você entende que esse material que as multinacionais já têm, certamente, porque já aplicam preço de transferência em outros países e com outras subsidiárias, você entende que isso é um bom ponto de partida? Sim, é um excelente ponto de partida. Tá? O que a gente só precisa o que eu tenho feito muitas vezes, tem situações de multinacionais brasileiras, não tem que começar do zero, e tem situações, na verdade, tem 2 categorias. Tem os intangíveis, os royalties que você nunca pagou, por diversas razões, preço é tudo do zero, entendeu? E tem aqueles que eventualmente tem estudo lá fora que está pagando, tem estudo lá, mas tem limitação. Então, a gente pode usar e devemos usar esse estudo como ponto de partida, analisando, revisando e trazendo um pouco para a realidade local. Tá certo. E até para verificar a necessidade de editar os contratos, né? Se tiver algum resultado que deveria estar pagando menos royalties, acho que necessariamente isso vai ter que ser editado até o final do ano. Tá ótimo, gente. Super obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Desculpa, Pablo, vai lá. Não, só agradecendo e dando tchau. Bom fim de semana para todo mundo. Bom final de semana. Bom fim de semana, gente. Obrigada. Tchau, tchau. A propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.